Imagine que a vida é como um grande laboratório onde cada experiência serve para avaliar se estamos prontos para dar o próximo passo. Não é sobre receber mais, mas sobre saber lidar com o que já temos. Essa é uma das verdades mais incomodas que você vai ouvir hoje, e justamente por isso muitas pessoas ficam presas em um ciclo de insatisfação, sempre desejando o que não possuem enquanto desperdiçam o que já está ao seu alcance. Existe uma lógica por trás disso, uma espécie de sabedoria ancestral que contraria nossos impulsos mais imediatos. Entender essa diferença é o que separa quem avança de quem permanece estagnado. Sou o Rabino Shimon, e meu trabalho é traduzir os princípios milenares da Torá para uma linguagem que faça sentido no mundo atual. O que vou compartilhar aqui não é um discurso religioso nem frases motivacionais vazias. São fundamentos sólidos, extraídos de uma tradição que atravessou séculos, e que servem tanto para quem segue uma fé tradicional quanto para quem busca compreender como o crescimento verdadeiro funciona. Hoje, vamos falar sobre o teste da administração responsável, e é importante deixar claro desde o início, isso não é uma punição, nem um atraso divino para frustrar seus planos, muito menos um sinal de que você não merece o que deseja. Esse teste é, na verdade, um método preciso para preparar você para o que vem pela frente. Ele avalia como você lida com as responsabilidades que já tem. Não é um defeito no sistema, mas uma engrenagem essencial. A Torá revela uma lei fundamental que rege todo tipo de crescimento autêntico. A expansão só acontece depois que a confiança é comprovada. Essa regra funciona independentemente de você acreditar nela, concordar com ela ou até mesmo gostar dela. A capacidade precisa vir antes da ampliação. A responsabilidade precisa anteceder a recompensa. A fidelidade com o pouco precisa existir antes que o muito possa ser entregue. Essa sequência não é negociável porque ela protege tanto você quanto aquilo que você está destinado a cuidar. Vamos ver como essa lei se manifesta na prática. Dinheiro não resolve desordem financeira. Se você não consegue administrar R$ 1.000 com precisão e propósito, 10.000 não vão consertar o problema, apenas amplificar o caos. Mas oportunidades não corrigem julgamentos ruins. Se você toma decisões descuidadas em situações pequenas, oportunidades maiores vão expor e intensificar esses padrões. Mas responsabilidades não fortalecem um caráter fraco. Se você foge da prestação de contas nas tarefas atuais, responsabilidades adicionais vão te sobrecarregar em vez de te capacitar. É por isso que o teste não vem na forma de abundância, mas de administração. Ele revela se você está preparado para crescer ou se esse crescimento poderia te prejudicar. A maioria das pessoas interpreta a demora em alcançar o que desejam como uma rejeição, quando na verdade é uma proteção. Você está sendo poupado de receber algo que ainda não tem condições de administrar com sabedoria. Vamos analisar como esse princípio se aplica em diferentes áreas da sua vida. No que diz respeito ao dinheiro, como você lida com os recursos que já possui? Você acompanha cada centavo com intenção ou opera no piloto automático, sem noção clara de sua situação financeira? Distribui seus ganhos de acordo com prioridades definidas ou gasta por impulso e depois se pergunta para onde foi tudo? A forma como você gerencia seu dinheiro revela sua capacidade de ser um bom administrador. O aumento financeiro exige sabedoria comprovada. E o tempo? Talvez seja seu recurso mais valioso, porque não pode ser recuperado nem substituído. Como você administra suas horas? Protege seus limites ou permite que os outros ocupem sua agenda sem critério? Investe tempo em atividades que geram valor a longo prazo ou desperdiça horas em distrações e entretenimento? Sua gestão do tempo mostra se você entende o que é realmente importante e se está pronto para assumir mais responsabilidades. Agora, pense em seus compromissos. Quando você dá sua palavra, cumpre o que prometeu de forma consistente. Chega no horário combinado? Entrega o que se propôs a fazer? Termina o que começou? Manter compromissos é um treinamento para a administração de oportunidades maiores, que exigem confiabilidade absoluta. Cada promessa quebrada é um sinal de que você ainda não está preparado para receber mais confiança. Observe suas relações. Como você trata as pessoas que não podem te oferecer nada em troca? Como reage quando os outros cometem erros? Como lida com conflitos e divergências?
A forma como você cuida dos seus relacionamentos revela seu caráter sob pressão, e é o caráter que determina se você pode ser confiado com influência sobre os outros. Liderança exige amor e paciência demonstrados na prática. Analise sua ética de trabalho. Você se dedica com o mesmo empenho, independentemente de haver alguém observando? Sente orgulho de fazer bem até as tarefas mais simples? Procura maneiras de agregar valor além do que é exigido? Sua ética de trabalho é a administração das oportunidades que já tem, e as oportunidades maiores fluem para quem aproveita ao máximo as atuais. A Torá ensina 3 leis fundamentais que regem esse processo de teste. A primeira, aquilo que você não administra bem não pode se multiplicar. Essa lei existe para protegê-lo de receber algo que se tornaria destrutivo. Se você não consegue organizar suas posses, seu espaço, sua rotina ou suas prioridades, a multiplicação só traria um caos insustentável. O aumento é retido até que você demonstre capacidade de gerenciamento. A segunda lei, a ordem nas pequenas coisas prevê a confiança nas grandes. Ela explica por que até os detalhes aparentemente insignificantes são observados. A forma como você trata o que é pequeno revela como trataria o que é grande. Como você lida com quantias modestas de dinheiro indica como lidaria com fortunas. Como você assume pequenas responsabilidades mostra como assumiria grandes encargos. Nada é irrelevante demais, porque as pequenas coisas são um treinamento para as grandes. A terceira lei, o caos é um sinal de que você ainda não está pronto, não uma rejeição. Essa lei muda a perspectiva sobre as dificuldades. Quando sua vida parece desorganizada, quando você se sente sobrecarregado, quando o crescimento parece impossível, isso não é um julgamento, mas um retorno. O caos indica que sua capacidade atual está no limite e que você precisa desenvolver sistemas melhores antes de poder lidar com mais. Não é uma punição, mas uma proteção contra algo que só aumentaria sua desordem. Para ilustrar esse princípio, podemos olhar para a história bíblica de José. Antes de administrar os recursos do Egito durante 7 anos de fartura e 7 anos de fome, ele teve que provar sua capacidade em situações cada vez mais desafiadoras. Administrou seu caráter enquanto servia na casa de Potifar. Manteve a esperança na prisão, mesmo acusado injustamente. Demonstrou sabedoria ao interpretar sonhos sem receber reconhecimento. Cada etapa testou um aspecto diferente de sua capacidade de administração. Somente depois de provar fidelidade em pequenas responsabilidades, em circunstâncias injustas e em serviços não reconhecidos é que ele foi confiado com a administração de uma nação inteira. Essa progressão não foi por acaso. José precisou desenvolver o caráter, a sabedoria e os sistemas necessários para lidar com a abundância antes que ela pudesse ser colocada em suas mãos com segurança. Seus testes de administração o prepararam para o sucesso. A construção do Mishkan, o santuário portátil no deserto, exigia uma ordem precisa antes que a presença divina pudesse habitar ali. Cada medida precisava ser exata. Cada material, preparado da maneira correta. Cada componente, montado na sequência adequada. Somente quando a estrutura estivesse completa, de acordo com as especificações divinas, é que a glória de Deus preencheria aquele espaço. A ordem precedia a presença porque a presença requer preparação adequada. Isso nos leva a uma avaliação prática de mordomia. Convido você a examinar, com honestidade, seus padrões atuais de administração e identificar áreas que precisam de aprimoramento antes que a expansão possa ocorrer com segurança. Com o que você tem sido descuidado? Observe seus bens, seus compromissos, seus relacionamentos, seu tempo. Onde você age com desleixo, sem atenção aos detalhes? Essas áreas revelam onde o desenvolvimento da mordomia é necessário. O que você culpa em vez de administrar? Quando surgem problemas, você busca causas externas ou soluções internas? Atribui suas dificuldades às circunstâncias, às outras pessoas ou ao momento errado? Ou assume a responsabilidade pelo que está ao seu alcance? Culpar indica falta de prontidão para responsabilidades maiores, pois responsabilidade exige propriedade. O que entraria em colapso se crescesse hoje? Avalie, com sinceridade, seus sistemas e estruturas atuais. Se sua renda dobrasse amanhã, seus sistemas financeiros suportariam um aumento?
Ou o dinheiro extra geraria mais caos? Se seu negócio dobrasse de tamanho, seu sistema operacional daria conta do crescimento? Ou tudo desmoronaria? Se sua influência aumentasse significativamente, seu caráter resistiria à pressão? Ou você tomaria decisões destrutivas? O que você trata como pequeno, mas Deus trata como treinamento? O divino atribui importância a coisas que você pode considerar insignificantes. Sua pontualidade, seu cumprimento de compromissos menores, seu tratamento com quem presta serviços, sua reação a atrasos no trânsito, sua resposta quando a tecnologia falha. Essas situações aparentemente triviais são, na verdade, exercícios de treinamento em mordomia, que revelam sua prontidão para responsabilidades maiores. Como você lida com pressão e decepção? Quando as coisas não saem conforme seus planos, você mantém seu caráter e continua agindo com integridade? Ou se torna reativo e abandona seus princípios? A capacidade de administrar sob pressão revela sua verdadeira capacidade, pois responsabilidades maiores sempre vêm acompanhadas de maior pressão. Onde você flexibiliza seus padrões porque ninguém está observando? A verdadeira mordomia significa manter a excelência independentemente de supervisão. Se você só age bem quando pode ser notado ou recompensado, ainda não está pronto para uma administração autônoma. A verdadeira prontidão está em fazer o certo de forma consistente, mesmo quando não há reconhecimento ou benefício imediato. Que padrões de desperdício ou descuido persistem em sua vida? Você deixa luzes acesas em cômodos vazios, comida estragar na geladeira ou ferramentas espalhadas em vez de organizadas? Começa projetos sem terminá-los? Assume compromissos sem cumpri-los? Inicia relacionamentos sem cultivá-los? O desperdício e o descuido em pequenas coisas prevêem desperdício e descuido em grandes áreas. Agora, quero abordar objeções comuns a esse princípio de mordomia, pois sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas Rabino Shimon, eu ainda não tenho o suficiente para administrar direito. Como posso demonstrar mordomia com recursos insuficientes? Essa objeção revela um mal-entendido sobre o que a mordomia realmente significa. Mordomia não se trata de ter muito para administrar. Mordomia é administrar com precisão e propósito tudo o que você possui. Você pode demonstrar excelente mordomia com pouco dinheiro, rastreando cada centavo e alocando-o intencionalmente. Pode demonstrar excelente mordomia com tempo limitado, protegendo sua agenda e investindo as horas com sabedoria. Pode demonstrar excelente mordomia com bens básicos, mantendo-os em ordem e organizando-os sistematicamente. A quantidade não determina a qualidade da mordomia. A atenção e o cuidado que você dedica ao que já tem é que definem sua qualidade. Outra objeção comum: e se eu já estiver sobrecarregado com o que tenho? Como posso lidar com mais? Essa pergunta, na verdade, valida o princípio da mordomia. Se você está sobrecarregado com suas responsabilidades atuais, responsabilidades adicionais só aumentariam sua sobrecarga, não a resolveriam. A solução não é receber mais antes de conseguir administrar o que já possui. A solução é desenvolver sistemas melhores para gerenciar o que você tem agora. A sobrecarga muitas vezes indica fronteiras mal definidas, prioridades confusas ou sistemas ineficientes, não excesso de responsabilidade. Antes de pedir aumento, examine se você otimizou sua situação atual. Você está dizendo sim para muitas coisas? Está tentando fazer tudo sozinho em vez de delegar adequadamente? Está usando seu tempo e energia de forma eficiente? Melhorias nessas áreas frequentemente eliminam a sobrecarga sem exigir mudanças externas. Alguns podem pensar: a fé não é suficiente? Deus não deveria me abençoar com base na minha fé, e não nas minhas habilidades de administração. Fé e mordomia não são opostas. A fé inclui confiar na sabedoria divina sobre o tempo e a preparação. Pela fé, você confia que a sequência de crescimento estabelecida por Deus o protege, em vez de limitá-lo. Fé sem mordomia é presunção. Mordomia sem fé é apenas esforço humano. O crescimento autêntico exige ambas, fé na provisão de Deus e fidelidade em administrar o que lhe foi dado. O divino não testa sua fé dando-lhe mais do que você pode suportar. O divino fortalece sua fé ensinando-a a lidar com o que você já tem com habilidade e sabedoria cada vez maiores.
Esse processo constrói confiança, caráter e capacidade simultaneamente. Cada sucesso na mordomia o prepara para oportunidades ainda maiores. Compreender esse princípio transforma sua perspectiva sobre os desafios e limitações atuais. Em vez de ver o adiamento da expansão como sinal de desaprovação divina, você o reconhece como preparação divina. Em vez de se frustrar com suas circunstâncias presentes, você as valoriza como oportunidades de treinamento. Em vez de correr atrás do aumento, você se concentra na excelência com o que já possui. Essa mudança de perspectiva altera tudo em sua abordagem à vida cotidiana. Cada tarefa se torna uma oportunidade de demonstrar mordomia. Cada responsabilidade, uma chance de construir capacidade para responsabilidades maiores. Cada desafio, um treinamento para desafios ainda maiores. Você deixa de ver suas limitações atuais como problemas a serem evitados e passa a enxergá-las como quebra-cabeças a serem resolvidos. Aqui está seu desafio, e quero que você o aceite imediatamente, não eventualmente. Traga ordem ao que você já tem antes de pedir mais ao céu. Escolha uma área de sua vida onde você tem sido descuidado ou desorganizado e comprometa-se a estabelecer uma ordem sistemática nela. Comece com algo concreto e administrável. Se for sua vida financeira, reúna todos os seus extratos, dívidas e investimentos e construa um retrato fiel da sua situação. Se for seu espaço físico, escolha um cômodo ou um armário e organize-o por completo. Se for sua rotina, reserve blocos de tempo para suas prioridades mais importantes e proteja esses momentos como se fossem compromissos inegociáveis. Se for sua saúde, estabeleça padrões consistentes de sono, movimento e alimentação. O objetivo não é a perfeição. O objetivo é a demonstração. Você está provando a si mesmo, e ao que é maior que você, que merece confiança. Está mostrando que consegue transformar caos em ordem, manter sistemas funcionando e honrar compromissos com fidelidade. Essa demonstração é o alicerce sobre o qual a expansão legítima se ergue. À medida que você exercita essa nova forma de gerir o que já tem, notará mudanças profundas. Primeiro, sentirá mais confiança e paz, pois o caos gera ansiedade, enquanto a ordem gera calma. Segundo, se tornará mais eficaz, porque sistemas organizados produzem melhores resultados com menos esforço. Terceiro, começará a atrair oportunidades, pois as pessoas confiam mais em quem demonstra responsabilidade. E, acima de tudo, perceberá como o universo responde à sua capacidade comprovada de administrar. Recursos se tornam disponíveis quando você prova que sabe usá-los com sabedoria. Oportunidades surgem quando você demonstra que pode lidar com elas. Relacionamentos se aprofundam quando você se mostra confiável e cuidadoso. Isso não é mágica. É lei. É assim que o crescimento autêntico funciona. Lembre-se, esse processo exige paciência e persistência. Desenvolver a capacidade de administrar bem não acontece da noite para o dia, pois você está construindo novos hábitos e novos padrões de caráter. Não espere perfeição imediata ou resultados instantâneos. Espere melhorias graduais e um aumento progressivo da sua capacidade. Cada pequena vitória na administração do que já é seu prepara o terreno para conquistas maiores. Também é importante entender que isso não se trata de merecer bênçãos através de boas ações. Trata-se de se tornar capaz de recebê-las sem ser destruído por elas. O que é divino deseja abençoá-lo abundantemente, mas essas bênçãos precisam ser entregues a alguém que saiba cuidar delas. Seu desenvolvimento como administrador protege tanto você quanto o que está destinado a receber. O teste da administração é, no fundo, uma expressão de amor e sabedoria. Você está sendo preparado para a abundância ao aprender a lidar com responsabilidades. Está sendo protegido de um crescimento que poderia te esmagar ao desenvolver a capacidade de gerenciá-lo com sucesso. Está sendo treinado para uma influência maior ao provar que é fiel com a influência que já tem. Essa compreensão deve eliminar a frustração com a demora na expansão e substituí-la por gratidão pela preparação cuidadosa. Quando você enxerga os testes de administração como proteção divina, e não como rejeição, consegue abraçar o processo em vez de resistir a ele. Quando entende que a ordem deve preceder o fluxo, passa a focar em criar ordem em vez de exigir o fluxo.
Suas circunstâncias atuais, sejam quais forem, foram perfeitamente projetadas para desenvolver a capacidade de administração que você precisa para o próximo nível. Nada é desperdiçado. Nada é aleatório. Tudo contribui para a sua preparação. Se você abordar essa realidade com a perspectiva certa e o compromisso genuíno com o crescimento, o que é divino observa como você lida com as pequenas coisas, porque as pequenas coisas revelam tudo sobre seu caráter, seus valores, suas prioridades e sua capacidade para coisas maiores. Sua resposta a essa verdade determinará se você permanece onde está ou avança para onde foi destinado. Sua alma é o projeto. Sua vida é a construção. Shalom, meu amigo. Agora vamos construir a vida que foi planejada para você.